Oi, turma! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à aula de redação com os assuntos de hoje, que serão poema e cyberpoema. E também vamos falar do nosso paradidático, uma viagem no centro da Terra. Olá, turma! Hoje na aula de redação vamos ver poema e cyberpoema e também vamos falar do nosso paradidático. Estão lembrados dele? Ele aqui, ó. Então, para iniciar, vamos falar sobre o paradidático. O paradidático, qual é o título? A viagem ao centro da Terra. Vocês viram o nome do autor? Júlio Verne, mas ele foi adaptado e traduzido por Cláudio Fragata. Então, na aula anterior de redação, a tia pediu para que vocês lessem o capítulo 1 e o capítulo 2, não foi isso? Quem já está lendo? Já leu tudo? É interessantíssimo esse livro, muito, muito interessante. Você começa a ler o primeiro capítulo, você já quer ir para o segundo e assim em diante, e já quer chegar no final da história. Então, quem já leu todo, ótimo. Mas quem está lendo aos poucos, continue, certo? Vamos comentar sobre o primeiro capítulo e o segundo capítulo. No primeiro capítulo, o que ocorreu? Vamos falar dos personagens. Tem o tio, que ele é um mineralogista e também ele é professor, certo? Tem a empregada, que é Marte, tem uma afilhada e o sobrinho, que acompanha em todas as aventuras com este tio, certo? Nesse segundo capítulo vamos falar desses primeiros, surgiram somente esses personagens. Pode ocorrer outro mais adiante, mas não vamos adiantar os passos. No primeiro capítulo, vamos falar um pouquinho sobre as características do tio. Como era esse tio, lembra? O porte físico. Isso mesmo, alto e magro. Diziam até que ele tinha um nariz muito afiado, um nariz grande. É tanto que ele conseguia ver, até sentir onde estavam os minérios, que ele tanto amava. É a profissão dele. Então, outra característica do tio. Ele tem a idade cerca de quantos anos? Isso mesmo, quase 50 anos. Ele é de que origem? Ele é alemão. Certo? O que podemos falar mais do tio? Esse foi no primeiro capítulo. Daí, no primeiro capítulo, também vamos ressaltar que ele vive uma vida muito agitada devido à profissão e de ser tão empenhado em fazer tudo, descobrir vários minérios. Então, ele é muito agitado. O típico dele é agitado, seja até um pouco grosseiro, mas não que ele seja, mas a forma dele se portar, certo? E ele tem um gabinete que guarda todos os seus minérios lá e tem todo o carinho e cuidado de dezenas, até chega a ser centenas de minérios lá, uma coleção naquele gabinete. Parece até, o sobrinho relata que parece até um museu. Então, lembrando que o subtítulo do primeiro capítulo fala um gênio impaciente. Isso mesmo. Relata que a Otto, esse tio, que é professor, como a tia falou, e também ele é mineralogista. O que é mineralogista? É a ciência que estuda os minérios preciosos. Então, ele era muito esperto nessa área. Ok? E no segundo capítulo, então tem o subtítulo de Pergaminho Misterioso. Vocês sabem o que é um pergaminho, turma? Procuraram lá ver, sempre em toda a história, vem palavras que são diferentes do nosso vocabulário comum, aí vem sempre dizendo as dicas aqui. Então, pergaminho era pode-se dizer,
um objeto utilizado há séculos muito atrás, lá para o século XII. Então era feito de pele de animais, principalmente do carneiro. Então ali se via como se fosse uma folha de papel e ali escrevia. Bom, então esse título dá início ao segundo capítulo. Então é justamente isso, estava o tio lá no seu gabinete, com aquele monte de livros também, que parecia uma biblioteca, e ele começou a folhear, encontrou um livro, e esse livro ele ficou interessado, estava cheio, empoeirado, velho mesmo. Mas aí ele achou o livro bonito pela capa, que era de couro, mas as páginas todas amarelas, envelhecidas. E ele, ao folhear esse livro, que ele achou interessante, ele observou que o livro era escrito todo à mão. Então, ao folhear, ele, de repente, cai dentro do livro um pergaminho. E aí começa o desenvolver da história, que vocês irão agora ler o 3º e o 4º capítulo. Até o próximo capítulo, ok? Então, turma, vamos lá para o primeiro assunto de gênero textual, poema, e depois vamos falar do ciberpoema, que chama cyberpoema, ok? A pronúncia é meio digital. Então, lá no módulo de vocês, módulo 2, eu gostaria que vocês lessem 2 poemas bem interessantes. Um fala do menino que carregava água na peneira, que é de Manuel Barros, um excelente autor, escritor, e está na página 44 e 45. Temos também outro que é de Vânia Amarante, que é Gente Grande, na página 36. Leia com carinho, vocês irão ver toda a estrutura de um poema. Então a tia vai explicar para vocês o que é esse tema de hoje, poema. É um gênero textual. Então, poema, ele é dividido em estrofe e versos. Cada estrofe ele é constituído por versos, não importa a quantidade que ele tenha. Pode ou não apresentar também rimas. E a palavra poema, ela vem uma palavra grega, derivada do grego e é chamada de poem. Poem, que significa fazer, criar e compor. O poema ele nos dá diversas emoções, nos causa várias emoções, de carinho, de amor, solidão, né? Tudo isso está dentro de um poema e coisa além disso. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. E aí, turma, gostaram dessa poesia? Chama-se A Bailarina, de Cecília Meirelles. Então, temos ela aqui agora. E vocês irão acompanhar. Vão ver a estrutura de um poema. O poema ele é composto de versos e estrofes. E, como foi dito a vocês, ele pode ter rima ou não. Mas será que aqui tem rima? Vamos ver. Então, vamos analisar aqui. Quando diz assim: esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Cada linha dessa poesia é chamada de verso.
Então, cada linha, vamos ver quantos versos tem? 1, 2, 3, vamos contar, Katia? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, esta poema é composta de 18 versos. E o que são estrofe? É o conjunto de versos. Então, observando aqui, o que é que temos? Uma estrofe, 2, aí tem aqui 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Portanto, essa poesia, A Bailarina, de Cecília Meirelles, temos aqui a estrutura de quantos versos? 18. E quantas estrofes? 8. Então, repetindo, versos é cada linha de um poema ou de uma poesia. E estrofe é o conjunto de versos. Então, vamos conhecer agora o que é um cyberpoema. Vamos lá? O cyberpoema, ele trata-se de uma poesia viva, em movimento. É uma grande inovação da manifestação artística do nosso tempo. Então, na era da tecnologia, surgiu o quê? A cyberpoema. Então, novas formas de representação gráfica por meio de linguagem, utilizando o ciberespaço. É uma nova expressão poética que surge com o digital. Então, como diz aí, é uma poesia visual, que chama uma poesia viva, porque ela está na tecnologia, no espaço novo, que é a representação gráfica de um poema. Lá vocês poderão ver vídeo, poderão ver a poesia em movimento, em som, diversos recursos tecnológicos digitais que vocês irão encontrar. Vejam só, queridos, a tia tirou algumas imagens de cyberpoemas para que vocês tenham uma noção. Um estilo gráfico, aqui diz um poema. Outra forma, outro estilo, também outro estilo. Vai muito da autoria dos escritores, ok? Então, vocês irão encontrar também no link, no site de Cyberpoema de Caparelli, Sérgio Caparelli, vocês irão encontrar várias atividades bem divertidas, onde vocês podem interagir com os seus colegas. Então, façam lá, busquem esse link, entre, veja como tudo é feito para que vocês lancem uma proposta para vocês, um desafio. Crie um cyberpoema e depois divulguem, pode ser até na página da escola ou então na área de estudo do WhatsApp, pode lançar algo que todos possam ver, certo? Até lá, nossa agenda de redação está no módulo 2, nas páginas 37, 38 e 48. Faça com muito entusiasmo. Sucesso!